Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo da capa para o galão de água. Essa capa é muito fácil de fazer e é super econômica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. Mas se você puder me ajudar ainda mais, eu convido você a se tornar um membro aqui do canal. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbante alvejado branco na numeração 6. Nós vamos precisar também de tesoura para os arremates. Nós vamos precisar dessa aplicação de flores. E esse passo a passo já está disponível aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar fazendo o anel mágico e 2 correntinhas que me dá altura de um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço e aqui no anel mágico eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, volto no anel mágico, um ponto alto, uma correntinha, e eu vou fazer nesse anel mágico 12 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui no anel mágico os 12 pontos altos separados por uma correntinha. Para concluir essa volta, faço uma correntinha e vou fechar na segunda correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Vou alongar o meu fio e fechar bem o anel mágico. Agora aqui, eu vou vir para o espaço de uma correntinha entre os pontos altos e aqui eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas que me dá altura de um ponto alto. Volto ainda nesse espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo espaço de uma correntinha, 2 pontos altos. E eu vou fazer assim por toda essa volta, e eu vou ficar com um total de 12 bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Dei a volta toda, chegando no final, faço uma correntinha e vou prender na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 3 correntinhas, que me dá altura de um ponto alto. Venho para o meu próximo ponto alto e aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, ficando agora com bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Uma correntinha de espaço, no próximo bloquinho de pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e no último ponto, um aumento. E essa volta, vou fazer um aumento no último ponto de cada bloquinho e vou ficar com 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, um ponto alto para cada ponto de base e no último ponto eu faço um aumento. Vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta, fiz uma correntinha de espaço,
fecho na terceira correntinha que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer 3 correntinhas, que dá altura de um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto, o aumento. Uma correntinha de espaço, passo para o próximo bloquinho. Um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto do bloquinho, o aumento. Então, nessa volta, nós vamos ficar com bloquinhos de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo bloquinho e aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto do bloquinho, eu faço um aumento. Uma correntinha e eu vou dar a volta toda. E nessa volta, eu vou ficar com 12 bloquinhos de 4 pontos altos. Quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta, fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. E aqui, pessoal, nós vamos estar fazendo voltas de repetição. Eu iniciei fazendo um ponto alto e uma correntinha. Na segunda volta, fiz um aumento e fiquei com bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Continuei fazendo o aumento na terceira volta, sempre aumentando um ponto no último ponto alto do bloquinho e fiquei com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Nessa volta, mantenho o aumento do último ponto alto do bloquinho e fico com 4 pontos altos separados por uma correntinha. E nós vamos seguir fazendo assim, porque são voltas de repetição. Em todas as voltas, a gente vai aumentar um ponto alto no último ponto do bloquinho. Então, se na quarta volta eu tenho bloquinhos de 4 pontos altos separados por uma correntinha, nessa próxima volta eu vou ficar com 5 pontos altos separados por uma correntinha. Depois 6, 7, 8, até eu chegar na volta em que eu fico com 10 pontos altos separados por uma correntinha, que é a volta de número 10. Então, eu vou fazer 10 voltas de repetição, ponto sobre ponto e o aumento no último ponto de cada bloquinho, até a volta de número 10, aonde eu fico com 10 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui, olha, eu vou iniciar mais uma vez com vocês e depois é só seguir fazendo, tá, gente? Porque essa base aqui são voltas de repetição. Então, quando eu chego no final da volta, para iniciar a próxima volta, sempre faço as 3 correntinhas, que me dá altura de um ponto alto. E faço ponto sobre ponto, um ponto alto para cada ponto alto do bloquinho. No último ponto alto de cada bloquinho, eu faço um aumento. E nessa volta, então, eu fico com bloquinhos de 5 pontos altos. Na volta anterior, eu tinha 4, fiz um aumento e fico com bloquinhos de 5 pontos altos. Uma correntinha de espaço para passar para o próximo bloquinho. E aqui eu vou seguir fazendo o mesmo passo a passo, a mesma sequência de pontos. Um ponto alto para cada ponto de base e no último ponto, o aumento. Então, aqui é sempre a mesma sequência de pontos. Uma correntinha de espaço para passar para o próximo bloquinho, um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto alto do bloquinho, o aumento. E eu vou seguir fazendo assim, até eu chegar na volta que eu fico com 10 pontos altos separados por uma correntinha, que é a volta de número 10. Vou fazer todas as voltas e quando eu chegar na volta de número 10,
eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 10 voltas de ponto sobre ponto, fiquei em cada um dos bloquinhos com 10 pontos altos. E agora, a gente vai fazer uma volta só de pontos altos. Eu vou iniciar fazendo as 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E chegando aqui, olha, no último ponto alto do bloquinho, a gente vai manter o aumento. Então, essa volta, ela é toda fechada, ela é só de pontos altos, mas eu vou manter o aumento no final do bloquinho. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Vou para o próximo bloquinho e faço um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar no final do bloquinho, aonde eu vou manter o aumento. E eu cheguei, olha, no penúltimo ponto do bloquinho. Então, no último ponto, eu continuo fazendo o aumento, continuo fazendo 2 pontos dentro do mesmo ponto. E no espaço de uma correntinha, um ponto alto. E essa volta vai ficando assim. Eu vou dar a volta toda fazendo ponto sobre ponto no bloquinho, mantendo o aumento do último pontinho e no espaço de uma correntinha, um ponto alto. Quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí a volta só de pontinhos fechados, só de ponto alto. E agora, a gente vai começar a fazer o comprimento da capa. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Vou vir no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou fazer aqui um ponto alto para cada pontinho de base, até ficar com um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base, faço um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base, e agora vou novamente repetir o bloquinho de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base, faço um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base e mais uma vez um bloquinho de 7 pontos altos. Então, essa parte, ela é feita toda assim: bloquinho de 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos e vou repetir o bloquinho de 7 pontos altos. Então, aqui, olha, eu fiz 2 espacinhos de 2 correntinhas, pulando 2 pontinhos de base, agora faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, faço um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos e novamente o bloquinho de 7 pontos altos. Eu vou dar a volta toda fazendo assim. Eu vou ficar com um total de 12 bloquinhos de 7 pontos altos e quando eu chegar aqui
No primeiro ponto alto que eu subi para iniciar, no pontinho das correntinhas, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, chegando aqui no final dessa volta, fiz 2 correntinhas e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. Agora a capa, olha, ela já vai virando, a gente vira ela aqui pro ladinho certo, ela já vai começando a virar, que a gente já tá fazendo o comprimento. E o comprimento também são voltas de repetição. Em todas as voltas, a gente vai manter essa mesma sequência de pontos para o comprimento. Sempre 7 pontos altos, 2 espacinhos de 2 correntinhas e o pontinho alto entre os espacinhos. Só que a cada volta, a gente vai passar um espacinho aqui para frente. Então, a gente vai iniciar fazendo aqui 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, e 2 correntinhas de espaço. A gente já tá trazendo esse espacinho para frente. Então, o outro espacinho a gente vai fazer quando concluir essa volta, tá? Pulo 1, 2 pontos e faço o ponto alto. Então, eu já trouxe aqui um espacinho para frente. Agora, eu vou fazer os 7 pontos altos, que é essa sequência de pontos aqui que a gente mantém até o final da capa. 1, 2, 3, 4. Aqui no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto para cada correntinha. 5, 6 e 7. Então, eu já fiz aqui um espacinho, os 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 espacinhos. O daqui, olha, eu completo a hora que eu concluir a volta. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas no ponto alto, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, ponto alto. Então, eu fiz os 2 espacinhos de 2 correntinhas. E agora, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de 2 correntinhas, é sempre um ponto alto para cada correntinha. 5, 6. E no ponto alto, eu concluo aqui o bloquinho de 7 pontos altos. Faço os 2 espacinhos, 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, faço ponto alto, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, ponto alto, e vou novamente fazer o bloquinho de 7 pontos altos. E no ponto alto, o meu 7º ponto. Então, tá vendo, gente? A gente tá fazendo a mesma sequência de pontos. 7 pontos altos e 2 espacinhos de 2 correntinhas. Só que agora, trazendo sempre um espacinho para frente. Na próxima volta, a gente vai fazer da mesma forma, sempre trazendo um espacinho para frente, tá? Então, aqui, olha, é só seguir fazendo. Fiz o bloquinho de 7 pontos altos, vou fazer os 2 espacinhos, 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas no ponto alto. Ponto alto, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos. Ponto alto. Então, eu fiz os 2 espacinhos. E agora, 7 pontos altos. 2, 3, 4. No espaço de 2 correntinhas, um ponto alto para cada correntinha. E concluo o bloquinho no pontinho alto. E essa, gente, é a sequência de pontos para toda essa volta. É a mesma sequência da volta anterior e a gente tá trazendo um espacinho aqui para frente. Quando eu chegar aqui no final dessa volta, eu volto com vocês. Agora é só seguir fazendo dessa forma aqui até
o último espacinho. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e cheguei no pontinho que eu fiz para iniciar. Fiz as duas correntinhas e eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E essa volta fica assim. E nós vamos fazer voltas de repetição. Todas as voltas vão ser exatamente como essa que a gente terminou de fazer. Sempre trazendo um espaço de duas correntinhas para frente, para cima do bloquinho. Então, eu vou iniciar mais uma volta com vocês, vou fazer mais essa volta com vocês e depois é só seguir fazendo até a gente ter um total de 23 voltas. Aqui, olha, toda volta eu vou trazer um espacinho de duas correntinhas para cima do bloquinho, sempre para frente a gente traz um espacinho. Então, aqui eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, 2 correntinhas de espaço, pulo as 2 correntinhas, venho no ponto alto, faço um ponto alto. Aqui eu já fiz o meu primeiro espacinho. O segundo é em cima do bloquinho. 2 correntinhas, pulo 1, 2 no próximo ponto alto. Então, nessa volta eu já inicio com os 2 espacinhos prontos. Sempre o segundo espacinho vai ficar em cima do bloquinho, em todas as voltas. E agora eu faço 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e no ponto alto 7, exatamente como a gente fez na volta anterior. Um bloquinho vai vir, um espacinho vai vir para cima do bloquinho e o bloquinho sempre vai terminar dentro de um espacinho, tá? Vai ficar assim por todo o comprimento da capa. Faço 2 correntinhas, fiz um primeiro espacinho, 2 correntinhas, o segundo espacinho eu faço no bloquinho. E mais uma vez, eu faço o bloquinho de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O bloquinho sempre termina, olha, no ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo. Vou fazer, então, essa volta, que é a mesma sequência da volta anterior. E quando eu estiver chegando no finalzinho dessa volta, eu volto para concluir essa volta com vocês, iniciar a próxima e depois é só seguir fazendo, tá, meus amores? São sempre voltas de repetição. Essa sequência, exatamente como a sequência da volta anterior, a gente mantém por 23 voltas. Dei a volta toda, concluí mais uma volta. E no finalzinho da volta, a gente sempre vai estar completando a sequência, tá? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º ponto alto foi o ponto das correntinhas que eu iniciei. Então, eu fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E, novamente, eu tenho a sequência completa de 12 bloquinhos de 7 pontos altos e os 2 espacinhos de 2 correntinhas. E a gente vai seguir, então, fazendo essa sequência de pontos até a gente ter um total de 23 voltas a contar dessa primeira. Eu já tenho 1, 2, 3 e eu vou iniciar a 4ª volta com vocês. E depois é só seguir fazendo, porque vai ser sempre essa sequência de pontos, sempre essa repetição. 7 pontos altos e os 2 espacinhos separados pelo ponto alto. Então, todas as voltas eu vou estar trazendo um espaço de 2 correntinhas para cima do bloquinho. E no final de toda a volta, eu completo a sequência. Se aqui eu já tenho 2 espacinhos
e um bloquinho eu tenho que trazer aqui para frente. Então, aqui eu já vou iniciar com o bloquinho de 7 pontos altos. Eu vou fazer as 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e no espaço de 2 correntinhas, 1, 2 pontos altos. Então, aqui eu já tô iniciando com bloquinho. Eu já fiz o primeiro ponto alto, 2 pontos altos no espacinho e o ponto alto do ponto alto. Então, quando eu for concluir essa volta, eu vou concluir com os 3 últimos pontos altos. Vou fazer um espacinho, ponto alto, e o segundo espacinho sempre no bloquinho. E agora sigo fazendo a mesma sequência de pontos. 7 pontos altos. O 7º ponto alto do bloquinho é sempre no ponto alto, que fica entre os espacinhos. Faço um espacinho no espacinho, em todas as voltas, um espacinho no bloquinho. 1, 2. Tá? E agora é só seguir fazendo assim, até ter um total de 23 voltas a contar dessa primeira. Em todas as voltas a gente completa a sequência quando a gente termina, tá? A gente sempre vai estar iniciando com uma sequência diferente, mas sempre mantendo essa sequência de pontos por todas as voltas. Eu vou fazer aqui, então, as minhas 23 voltas e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 23 voltas do comprimento da capa, e aqui a gente tem uma medida do comprimento, olha, contar dessa primeira volta do comprimento de 30 centímetros. E agora, nós vamos iniciar uma volta de meio ponto alto. Então, eu vou iniciar essa volta fazendo aqui 2 correntinhas, que me dá a altura de meio ponto alto. E eu vou fazer meio ponto alto para cada ponto de base. Então, aonde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 meio ponto alto. No ponto alto, meio ponto alto. Laço, fico com as 3 laçadas da agulha e tiro as 3 laçadas de uma vez. Então, para cada ponto alto de base, meio ponto alto em cada ponto alto de base. Laço, tiro todas as laçadas, laço, fico com as 3 na agulha e tiro todas. E eu vou fazer meio ponto alto para cada ponto de base. Essa volta, ela é toda fechada, então, aonde eu tiver 2 correntinhas, um meio ponto alto para cada correntinha. Então, no espaço de 2 correntinhas, são 2 meio ponto alto e meio ponto alto para cada ponto alto dessa volta, tá, gente? Então, aonde a gente tem 2 correntinhas, 2 meio ponto alto. No ponto alto, meio ponto alto, e eu vou seguir essa volta toda em meio ponto alto, fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui, no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de meio ponto alto, fechei com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora a gente vai fazer uma volta de ponto alto separado por uma correntinha e pulando um pontinho de base. E essa volta a gente vai trabalhar na alcinha de trás do ponto. Mas para a gente não alongar o ponto, então a gente vai pegar a alcinha de trás e a alcinha, olha, de baixo. Assim a gente não vai lacear o ponto quando a gente for fazer o pontinho na alcinha de trás, tá? Então, eu vou fazer aqui, olha, 3 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto e uma correntinha de espaço. Eu laço meu fio
pulo um ponto. Eu venho no próximo e eu vou trabalhar na alcinha de trás do ponto. Só que eu vou pegar a alcinha de trás e a alcinha de baixo e faço o ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto. No próximo ponto eu pego a alcinha de trás e a outra alcinha de baixo. Faço um ponto alto. Uma correntinha, olha, vou pular um ponto, fiz uma correntinha, pulo um ponto. Se a gente pegar só a alcinha de trás, ela vai lacear um pouco o ponto. Então, a gente pega a alcinha de trás e essa alcinha aqui de baixo, olha, do ladinho de trás do ponto e faço ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, pego a alcinha de trás e a alcinha de baixo e faço ponto alto. Uma correntinha e pego as duas alcinhas aqui atrás do ponto, olha. E eu vou fazer assim por toda essa volta, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto e trabalho na alcinha de trás do ponto. E essa volta vai ficando, olha, assim. Vou fazer mais uma vez aqui para mostrar direitinho para vocês, tá? Olha, aqui eu tenho a trancinha do ponto. A gente vai trabalhar nessa alcinha aqui de trás. Mas para não lacear muito o ponto, a gente vai pegar essa alcinha aqui e essa aqui, olha. E fazer nessas duas alcinhas de trás o ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, pego as duas alcinhas de trás e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, pego as duas alcinhas de trás, as duas alcinhas do meio, ponto alto, e faço um ponto alto. E essa volta vai ficando assim. E eu vou dar a volta toda fazendo uma correntinha, pulo um ponto, ponto alto nas duas alcinhas de trás do ponto. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta só de espacinhos. Chegando aqui no final dessa volta, fiz uma correntinha, pulo o último ponto e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. Essa volta fica assim. Agora eu vou fazer uma correntinha que me dá a altura de um ponto baixo e 3 correntinhas. Venho para o meu próximo ponto alto. Faço aqui um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas e no próximo ponto alto, um ponto baixo. Eu fiquei aqui com 3 alcinhas de 3 correntinhas. Agora eu vou laçar o meu fio, vou pular esse próximo ponto alto e venho para o próximo espaço de uma correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma, duas, 3 correntinhas, volto nesse espaço, faço mais um ponto alto, ficando assim. 3 correntinhas, um ponto V. Pulo esse próximo ponto alto, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. E agora, novamente, vou fazer as 3 alcinhas de 3 correntinhas. Uma, duas, 3 correntinhas, venho para o ponto alto e bem no ponto alto eu faço um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas, venho para o próximo ponto alto. Bem no ponto alto, ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas e no próximo ponto alto, ponto baixo. Fiz novamente, olha, as 3 alcinhas de 3 correntinhas. Agora eu vou laçar o fio e eu vou pular esse próximo ponto alto. Venho bem para o espaço de uma correntinha, tá? Olha, terminei as alcinhas nesse ponto alto, pulo esse próximo e venho para o próximo espaço. Aqui eu vou fazer mais um ponto V, ponto alto, 3 correntinhas, volto nesse espaço, faço um ponto alto. Pulo o próximo ponto alto, venho no próximo e inicio
as alcinhas de 3 correntinhas. Então, eu vou fazer mais uma vez para vocês, tá? E depois é só seguir fazendo assim. Nesse ponto alto, fiz o ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas e vou para o próximo ponto alto. Aqui eu faço mais um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto alto. Ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E no próximo ponto alto, ponto baixo. Então, eu fiz 3 alcinhas de 3 correntinhas. Agora, nesse próximo ponto alto, eu não vou trabalhar. Eu vou trabalhar no próximo espaço depois do ponto alto. Olha, prende nesse ponto alto, pulo um espaço, um ponto alto e trabalho no próximo espaço. Laço, venho no outro espaço, faço ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. Volto ainda nesse espaço e faço ponto alto. Então, vai ficando assim. 3 alcinhas, ponto V. Fiz nesse espaço aqui, pulo esse ponto alto. Venho no próximo, faço ponto baixo e agora eu inicio a sequência de 3 alcinhas e o pontinho V, tá? Essa sequência de pontos aqui a gente vai fazer por essa volta toda e eu vou ficar com um total de 12 pontos V, separado pelas 3 alcinhas de 3 correntinhas. Vou dar a volta toda. Se tiver ficado dúvida, só ver como a gente fez essa parte aqui e seguir fazendo assim por toda essa volta. E quando eu chegar na primeira alcinha de 3 correntinhas que eu fiz para iniciar, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu dei a volta toda e chegando no final dessa volta, fiz o último pontinho V e eu vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. E agora, vou vir para a próxima alcinha e bem na primeira correntinha da alcinha, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora eu vou entrar aqui nessa alcinha, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Venho para a próxima alcinha, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Vou para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. Nessa volta, a gente fica com 2 alcinhas de 3 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio e bem no pontinho V, eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Venho para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou para a próxima alcinha, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima alcinha, ponto baixo. E eu cheguei novamente no pontinho V. No pontinho V, eu faço 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos no pontinho V. No próximo espacinho de correntinha, ponto baixo, 3 correntinhas. No próximo, ponto baixo, 3 correntinhas. E no próximo, ponto baixo. Novamente, cheguei no pontinho V. Então, no pontinho V, sempre 7 pontos altos. E entre um bloquinho de 7 pontos altos e o outro, agora a gente fica com 2 alcinhas de 3 correntinhas. Então, chegando no pontinho V, vou fazer os 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5,
6, 7 pontos altos. E essa é a sequência de pontos para toda essa volta. Dentro do pontinho V, 7 pontos altos, 2 alcinhas de 3 correntinhas entre um pontinho V e o outro. Vou dar a volta toda e quando eu chegar na primeira correntinha que eu subi para iniciar, eu volto, concluir mais essa volta e chegando aqui no final dessa volta, eu vou fechar com um ponto baixíssimo bem no pontinho baixo que eu fiz para iniciar essa volta. Essa volta fica assim. E agora eu vou caminhar em pontos baixíssimos na próxima alcinha. Então, na próxima correntinha eu faço um ponto baixíssimo. E dentro dessa alcinha, vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Vou para a próxima alcinha, faço um ponto baixo. E agora, entre os grupinhos de pontos altos, a gente vai ficar apenas com uma alcinha. Laço meu fio e eu venho no primeiro ponto alto que eu fiz. Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou para o próximo ponto. Ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, uma correntinha. E nós vamos fazer 7 pontos altos separados por uma correntinha. Então, na volta anterior, a gente fez 7 pontos altos. Nessa volta, a gente fica com 7 pontos altos separados por uma correntinha. Na próxima alcinha, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima alcinha, ponto baixo. E novamente vou fazer 7 pontos altos separados por uma correntinha. E nós vamos dar a volta toda fazendo assim. Essa é a sequência de pontos para essa volta. Então, aonde eu fiz o grupinho de 7 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Agora, nessa volta, separado por uma correntinha. Chegando no último pontinho alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegando no último pontinho alto, eu não faço correntinha, tá? Eu venho para a próxima alcinha, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, vou para a próxima alcinha, ponto baixo, e novamente cheguei no grupinho de 7 pontos altos, faço um ponto alto separado por uma correntinha para cada ponto de base. E eu vou dar a volta toda fazendo assim. E quando eu chegar bem aqui, olha, no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí mais essa volta. E chegando aqui, no final dessa volta, eu vou fechar com um ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para iniciar. E agora, eu vou caminhar para dentro dessa única alcinha que a gente tem aqui, olha, entre os motivos. Então, na próxima correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E aqui dentro da alcinha, um ponto baixo. Eu vou trabalhar agora nos espaços de uma correntinha entre os pontos altos do motivo. Então, eu venho para o primeiro espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, vou para o próximo espaço, ponto baixo, 1, 2 correntinhas, no próximo espaço, ponto baixo, 2 correntinhas, venho para o próximo espaço de uma correntinha, ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo espaço, ponto baixo, 2 correntinhas e no último espaço de uma correntinha, ponto baixo. Nessa volta, a gente fica com 5 alcinhas de 2 correntinhas.
Agora, eu venho para essa alcinha de 3 correntinhas entre os motivos, faço um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar no próximo motivo. Então, aqui, olha, nesse espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Vou para o próximo espaço, ponto baixo, 2 correntinhas. No próximo, ponto baixo, 2 correntinhas. No próximo espaço de uma correntinha, ponto baixo, 2 correntinhas. No próximo, ponto baixo, 2 correntinhas. E no último espaço de uma correntinha, ponto baixo. Novamente, olha, 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas de 2 correntinhas. E na alcinha de 3 correntinhas entre um motivo e o outro, faço um ponto baixo e passo para o próximo motivo. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Eu vou fazer mais um aqui com vocês e depois é só seguir fazendo, tá? Então, entre os pontos altos, no espaço de uma correntinha do motivo, a gente vai fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Passa para o próximo espaço de uma correntinha, ponto baixo e 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas no próximo, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo espacinho, ponto baixo. E eu fiquei novamente com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas de 2 correntinhas. Na alcinha de 3 correntinhas entre os motivos, eu faço um ponto baixo e passo para o próximo motivo. E eu vou dar a volta toda. E quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, chegando aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu faço um ponto baixíssimo, bem no pontinho baixo. E agora, nós vamos iniciar a última volta da capa. E eu vou vir aqui, olha, bem no espaço de 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Volto bem no início do ponto. Pego as 2 alcinhas e faço um ponto baixo, formando um picô. Volto nesse espaço, faço um ponto baixo. Ficou assim. Vou para o próximo espaço de 2 correntinhas, faço ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, venho no início do ponto, pego as 2 alcinhas, faço um pontinho picô, volto nessa alcinha, faço um ponto baixo. Vou para a próxima alcinha, e aqui eu vou fazer um picô de 5 correntinhas. Ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no início do ponto, faço um ponto baixo, volto nessa mesma alcinha e faço um ponto baixo. Então, aqui no meio eu fico com um picô maior. Vou para a próxima alcinha, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Faço um ponto baixo formando um picô, um ponto baixo nesse ponto para passar para a próxima alcinha, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Faço um picô e volto nesse ponto. E essa parte, olha, vai ficar assim. 2 picôs de 3 correntinhas, um picô maior de 5 correntinhas e 2 picô de 3 correntinhas. Agora aqui eu vou laçar o meu fio e eu vou vir aqui, olha, eu tenho a primeira volta, a segunda, bem nesse ponto baixo da terceira volta de alcinhas. Olha, essa é a primeira volta que a gente fez, a segunda, essa aqui é a volta de ponto alto separado por uma correntinha. A segunda volta de alcinha, bem aqui, olha, na terceira volta de alcinha, a gente vai fazer aqui um ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, trago essa laçada, alongo um pouquinho e faço um ponto alto em relevo, ficando assim. Agora, eu vou vir
para os espaços de 2 correntinhas. Então, aqui eu faço no primeiro espaço, ponto baixo, 3 correntinhas, formando um picô de 3 correntinhas, volto nesse ponto, faço um ponto baixo para passar para a próxima alcinha. Ponto baixo e 3 correntinhas, um pontinho picô de 3 correntinhas, nessa alcinha, ponto baixo. Na próxima, ponto baixo, 5 correntinhas. Volto no início do ponto, faço um ponto baixo, formando um picô, e ainda nessa alcinha, um ponto baixo, para a gente passar para a próxima alcinha. Ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, volto no início do ponto e faço um ponto baixo, formando um picô. Volto desse ponto, faço um ponto baixo, para a gente passar para a próxima alcinha. E aqui mais um picô de 3 correntinhas. Volto ainda nessa alcinha, faço um ponto baixo. Então, essa parte, olha, fica assim. E agora aqui, gente, ó, eu vou explicar mais uma vez para vocês. Bem facinho, tá? Aqui é a primeira volta que a gente fez de ponto alto em uma correntinha. A segunda volta de alcinhas, tá? Aqui já é o bico de acabamento da peça. Então, a primeira volta, ponto alto, uma correntinha. A segunda volta, a volta de alcinhas. Na terceira volta, aqui entre as 2 alcinhas, que divide aqui, olha, os motivos, bem nesse ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Laço meu fio, passo a agulha por trás do ponto, trago essa laçada, alongo e faço um ponto alto, ficando assim. Vou para a próxima alcinha de 2 correntinhas e vou iniciar os pontinhos picô. Ponto baixo, 3 correntinhas. Ainda nessa alcinha, ponto baixo, para a gente passar para a próxima alcinha. Na alcinha do meio, um picô de 5 correntinhas. Na próxima, um picô de 3 correntinhas. E na última correntinha, um picô de 3 correntinhas. E novamente eu vou fazer aqui o pontinho alto em relevo com vocês, e depois é só seguir fazendo essa sequência de ponto, é por toda essa volta. Então, aqui, eu tenho a primeira volta de pontos altos e uma correntinha, a segunda volta de alcinha, bem nessa terceira volta, no ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Laço meu fio, passo a agulha por trás do ponto, trago essa laçada, alongo e faço um ponto alto e vou para o próximo motivo. Vou repetir os picôs. E essa volta, ela vai ser toda feita assim. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. Aqui falta o ponto alto em relevo, então eu vou fazer esse ponto alto em relevo. E eu vou fechar bem no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar, com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha e cortar esse fio. Puxo aqui o nozinho. E essa parte aqui da capa ficou pronta. Ali só fazer o arremate. E de comprimento, ela ficou com um total de 40 centímetros de comprimento. Agora, a gente vai fazer a alcinha para pôr aqui, olha, nesses pontinhos
nesse espacinho de pontinhos vazados. Com a linha verde, eu vou fazer um total de 160 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz aqui 160 correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar nessa alcinha aqui de trás. Olha, a parte da frente a gente tem a trancinha da correntinha. E na parte de trás a gente tem essa alcinha aqui. E é nessa alcinha que a gente vai voltar fazendo um ponto baixo. A gente vai fazer bem nessa alcinha aqui de trás, olha. Um ponto baixo em cada correntinha. Então, eu vou voltar fazendo ponto baixo nessa alcinha aqui de trás. Um ponto baixo para cada correntinha. E quando eu concluir, chegar ali no final das correntinhas, eu volto com vocês. Vai ficando dessa forma aqui, tá? Eu concluí o cordão de correntinhas. E agora, é só a gente passar aqui pela capa, olha. Eu vou passar bem aqui, aonde eu terminei, bem aqui nessa direção. A gente inicia passando assim, entre os pontos. Vai puxando, dando a volta na capa toda, passando o cordão de correntinhas entre os pontos. Eu vou passar aqui todo esse cordão aqui. E quando eu chegar aqui no final, é só a gente unir os dois ladinhos do cordãozinho de correntinhas. Então, eu vou concluir aqui, eu vou passando entre os pontos. Quando eu chegar ali no finalzinho, eu mostro pra vocês como a gente vai fazer, tá? Dei a volta toda, passei toda o cordão de correntinhas aqui entre os pontos. Chegando aqui no final, olha, passar essa parte aqui, olha, para baixo. E essa aqui, aonde eu iniciei, passo também aqui para baixo, olha. E com essa sobrinha aqui de fio, eu vou prender ela aqui. Eu vou passar o fio entre os pontos aqui. Aqui. E aqui. Vou dar nozinho. Dou mais um nozinho de segurança. E aqui, olha, só cortar. E arrumar aqui o cordãozinho, deixar certinho. E essa parte fica assim. Aqui falta fazer esse arremate, tá? Ficou assim. Agora, pra gente colar a aplicação, eu vou colar na direção oposta, aqui onde eu dei o nozinho. Eu vou colar aqui. E aí, a gente tem que forrar com um plástico. Eu vou forrar com uma sacolinha. E agora é só arrumar a aplicação do jeito que você achar que vai ficar mais bonito. E agora a gente arruma aqui a aplicação, olha. E aí a gente vai arrumando a aplicação do jeito que acha que vai ficar mais bonito, tá, gente? Vou pôr nessa direção mais pra cima. E agora é só vir passando a cola. E agora é só vir passando cola, tá? Então, eu vou passar a colinha aqui, colar toda a minha aplicação e volto agora para mostrar para vocês a peça concluída.